Olá, bom dia! Bem-vindos à nossa live, ao nosso curso online. Eu sou o Neverson Figueiredo. E eu, Mada Silva. Somos educadores técnicos master da Academia Itália Hairtech. E, aproveitando esse momento da nossa vida, que estamos todos em quarentena, né? Todo mundo sem poder sair de casa, sem poder fazer curso, sem poder trabalhar. Então, a Itália Hairtech, junto com a Academia Itália, teve a ideia de criar esse curso online para que a gente mantivéssemos essa interatividade entre nós. A ideia, né, Madá, hoje aqui é fazer um curso objetivo, rápido e prático. Perfeito, né, Everson? E aí, dentro dessa expectativa, né, dessa expectativa educacional, a gente vai falar hoje sobre temas de fundamentos da cor e neutralização. A gente não vai se aprofundar muito, né, nos assuntos mais complicados, porque a gente sabe o seguinte: nós temos audiência de vários clientes. Vários de vocês já conhecem os nossos cursos, participam com a gente. Vários de vocês já conhecem a nossa academia, né? Mas a gente tem várias pessoas também que a gente sabe que se inscreveram nesse curso e que estão conhecendo hoje. Exatamente. Né? E nós temos aquele público que é recém-formado. Tem pessoas que estão recém-formados, que já estão na marca há bastante tempo, outros que estão conhecendo agora, algumas pessoas com um pouco mais de conhecimento. Então a nossa ideia é nivelar aqui. Não vamos complicar a nossa linguagem, vamos deixar da maneira mais simples possível, para que a gente faça essa experiência juntos. E esse é só o primeiro, né? Nós teremos aí uma sequência de cursos. Exato. Então a participação de vocês é que vai fazer essa live ficar fantástica. Então, comentem. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Coloca aí o sinal de notificação, aperta o sininho, porque nas próximas lives vocês serão sempre notificados do tema, do horário, do dia. Então, o nosso curso aqui vai depender da participação de vocês. Escrevam aí embaixo, coloquem suas dúvidas. Olha, eu tenho uma cliente assim, que vai voltar com o cabelo assim, e como que eu faço para resolver? Nós escolhemos esse tema porque é um tema que baixa na nossa cadeira todo o tempo, né? A cliente que chega com o cabelo com a cor indesejada, o resultado de uma descoloração que tem aquele fundo de clareamento que a gente precisa realmente neutralizar. Então, nós vamos trazer ferramentas para que vocês consigam resolver isso da melhor maneira possível. Exatamente, né? E a gente tem que lembrar também que esse curso, né, como a gente fez a chamada para vocês anteriormente, é um curso com certificação. No final do curso, né? No final, vocês podem entrar lá no link, a gente vai deixar o link do curso, vocês entram lá, né? E imprimam, recebem por e-mail e imprimam aí depois, se vocês quiserem, a certificação, certificado digital. Exatamente. Por ser um certificado digital, no final vocês vão imprimir esse certificado e podem colocar no salão de vocês, que ele vai ter uma validade como se fosse um curso da academia. É um curso da Academia Itália Hairtech. Vamos começar, Mada Silva? Vamos começar. Nós temos uma tela aqui que talvez não seja tão fácil visualizar, mas a gente quer depois também que vocês procurem nossas apostilas. Quem já tem apostila pode acompanhar os cursos com a apostila que já tem em casa. Quem não tem pode depois pedir para o seu distribuidor. Para quem ainda não tem distribuidor, é só entrar também aí no site da Itália Hairtech, porque nós temos ainda dicas valiosas para vocês. Exato. E além, né, da procura do distribuidor, além do site, a gente tem também os aplicativos da Itália, que você pode baixar no teu celular e você tem acesso aí a todo o calendário de curso. E no final deste curso a gente vai divulgar para vocês as próximas datas, tá? Vai ser bem interativo. Bem interessante. Né? Às vezes, vou falar de algumas cores aqui que talvez algumas pessoas não conheçam. E no aplicativo nós temos uma cartela de cores, então vocês conseguem visualizar esses pigmentos e tudo que a gente está dizendo. Para começar a falar de neutralização, a gente precisa primeiro falar rapidamente sobre cabelo, né? De cabelo. Estrutura de cabelo. Verdade, né? E aí, para entrar já, né, no nosso assunto, falando um pouquinho de estrutura de cabelo, a gente sabe que existe aí, né, a gente vai conhecer a ferramenta que nós trabalhamos todos os dias, certo? E aí a gente não dá para falar de neutralização sem a gente saber um pouquinho de como é composto essa estrutura de cabelo, né? Exatamente. Então o cabelo se divide em três partes, né?
cutícula, córtex e medula. O que a gente precisa, na verdade, saber é que tudo acontece dentro Do cabelo. do cabelo, então no córtex. Quando a gente fala de neutralização, de neutralizar pigmentos, essa estrutura que a gente está trabalhando é o córtex. Então, quando um produto entra, né, uma descoloração para retirar os pigmentos naturais, né, da melanina, Isso. feumelanina, eumelanina, a gente está trabalhando no córtex. Exato. Para isso, a gente precisa ter uma estrutura saudável, né? Às vezes a gente fala assim, preciso tanto neutralizar um residual laranja, um residual amarelo, mas a estrutura do meu cabelo não está apta. Exatamente. Às vezes, para fazer um trabalho bem feito, porque a gente sabe que dentro do nosso assunto, você tem duas situações do cabelo. Você tem uma neutralização que você vai fazer de coloração, que foi provocada por oxidantes, e você tem também o fundo de clareamento, que só existe com descoloração. Para falar disso, eu preciso de um córtex saudável, eu preciso de uma cutícula saudável, né? Então, isso entra muito nessa estrutura. Então, tudo acontece dentro do córtex. Se eu não tiver uma cutícula saudável e um córtex saudável, eu não consigo fixar pigmentos e eu não consigo fazer uma neutralização perfeita. E aí, quando a gente fala dessa estrutura toda, é muito legal a gente conhecer o cabelo, porque, a gente está falando de porosidade, a gente está falando de estrutura de cabelo, mas também temos os cabelos selados, né? Então, hoje, eu falo que cabelo é uma caixinha de surpresa. Por mais que a gente tenha um conhecimento, saiba a estrutura do cabelo, mas a gente não sabe aquele cabelo que chega na nossa cadeira, o que a cliente usou antes, se ela selou esse cabelo, se ela usou uma progressiva. Não importa a base, o que eu preciso saber realmente é que essa cutícula está selada e que eu posso ter uma dificuldade de entrar nesse córtex para fazer uma reestruturação, para mudar essa estrutura. Exato. Quando você fala disso, você tem que analisar o quê? Principalmente aí, né? Aí entra a nossa parte, né, do profissional, que às vezes a gente fica deixa de fazer na peça, né? Exato. De fazer o cabelo, a gente deixa, mas é uma peça fundamental, uma das coisas fundamentais é o diagnóstico. Nesse diagnóstico a gente tem que analisar porosidade do cabelo, porque tem tudo a ver com fixação de pigmento, e a resistência do cabelo também tem a ver com durabilidade de cor, durabilidade de neutralização. E aí, para falar disso, né, a gente tem que imaginar o quê? Se eu tenho cabelo selado com progressiva, o que eu faço? Né? Como que eu vou pigmentar esse cabelo? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? O que eu tenho que levar em consideração na hora de uma neutralização, certo? E além disso tudo, a gente não pode esquecer o primordial, que é o teste de mancha. Se eu quero um resultado de descoloração saudável, um resultado de neutralização, eu tenho que ter um teste de mechas antes para garantir, né, Madá? Exato. Às vezes a cliente fala, não, eu só fiz uma leve selagem, eu só fiz uma cauterização. O que vai me dizer a verdade é sempre o teste de mecha. Então ele é o caminho seguro para qualquer resultado. Claro, até porque a cliente às vezes ela oculta informações. Para ela uma selagem ou uma progressiva, hoje está muito em moda, né, uma coisa que tem atrapalhado bastante o nosso trabalho, né, Wilson? São shampoos de alisamento que elas usam em casa. E aí isso é vendido como um shampoo de alisamento, que é um shampoo que sela o cabelo. E aí quando ela chega no nosso salão, a gente enfrenta aí uma dificuldade, porque hoje, infelizmente, elas querem ser loiras e lisas. E aí nessa hora, a gente se perde na hora de diagnosticar esse cabelo. Por isso a importância do teste de mechas é fundamental. Exatamente. E elas querem um milagre, né? E quem faz esse milagre somos nós, profissionais cabeleireiros. Everson, estamos chamando a atenção aqui, né? Então, para todos os amigos Los peluqueros, né? Los peluqueros argentinos, buenos dias, né? Good morning para todos os americanos. E a gente está aqui ao vivo, né, com os nossos clientes. Nós temos distribuidores em todo o território nacional e no mundo. Então nós temos aí distribuidores na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, no Peru.
Então, essa galera também está online conosco. Então, muito obrigado aí pelo apoio, né, pela participação. E vamos passar por essa quarentena juntos, todos Com juntos. certeza. É o mundo todo, né, Mara? É o mundo todo, não somos só nós. Às vezes o cabeleireiro brasileiro tá lá reclamando, né? Meu, que difícil que tá pra gente. Tá pra todo mundo, não é só pra nós. E a prova disso é a participação de todos os nossos amigos nessa live. Exato. Ao invés de ficar em casa se lamentando, o que a gente tem que fazer? Né? Buscar informação. Inclusive, a gente vai dar dicas para vocês no final dessa live de ações que nós, empresas, junto com os nossos distribuidores, estamos criando para que, após a quarentena, a gente tenha aí um resultado de resgatar esses clientes para o salão e fazer aí várias campanhas para ajudar os nossos clientes também, né, a passar por tudo isso. Porque a sua beleza não precisa estar de quarentena. Exatamente. Vamos lá, voltando ao nosso assunto. Né? E aí nós temos aqui na nossa tela falando sobre cor de cabelo, melanina, né? Então a melanina, ela é responsável pelo residual quando eu falo de coloração, né, Mara? Exatamente. Então eu tenho dois processos de neutralização que tem que ser levado em consideração. Um processo de neutralização quando eu estou com o cabelo descolorido e um processo de neutralização quando eu estou fazendo uma simples coloração. Aí eu tenho que levar em consideração esse pigmento contribuinte, que geralmente é o que a cliente chega depois para você e fala: adorei a sua coloração, né? Então ela chega no salão, pede às vezes, vamos numa coloração que todo mundo conhece, um simples 6.7, né? Que é um chocolate. A cliente vira para você e fala assim: eu adorei minha coloração. Mas depois de 20 dias, ela começa a perceber que esse cabelo está ficando avermelhado ou com residual alaranjado. Por quê? Nós aplicamos a cor desejada e esquecemos que tínhamos lá um pigmento contribuinte da cor natural. A gente tem que se preocupar com essa melanina, porque cada melanina em cada altura de tom é responsável por uma cor de pigmento contribuinte. Então, se eu tenho as bases mais escuras, eu tenho cores contribuintes, né, nos vermelhos mais escuros. Mas aí tá, a maioria, né, dos nossos problemas se apresentam quando a gente tem, né, e não considera esse pigmento contribuinte quente, que é a partir do 6 e do 7, né? Bom dia, Nordeste! Nordeste, a equipe do Nordeste está toda aí. Obrigada, gente, a equipe técnica do Brasil todo. Então, bom dia a todos vocês. Ó, participem da nossa live. Nós precisamos que vocês comentem aí embaixo. Então, deixem seus comentários. Nós temos aqui um apoio por trás, né, da nossa câmera, que vai nos dizendo aqui quando tiver alguma pergunta pertinente. Algumas perguntas, às vezes, não serão respondidas. Por quê, Mara? Porque nós teremos outros temas, tá? Então, se de repente você fizer uma pergunta e a gente não responder nessa, porque ainda vai haver um tema que a gente vai chegar lá e você volta e pergunta de novo. Exato, mas não daria para iniciar esse tipo de curso online sem a gente começar pelo básico, né? Então, por isso, mas nas outras lives a gente vai dar sequência em todas a gente vai dar uma continuidade nos assuntos e aí, pertinentemente, a gente vai falando sobre todas as perguntas. Exatamente. Certo? Eu só não vou me preocupar com melanina, femelanina, quando eu estiver falando de cabelos brancos, tá? Mas cabelos brancos, dificilmente você tem problemas de neutralização, a não ser que eu faça realmente um diagnóstico muito errado. Exato. Né? Vamos mudar os nossos slides. Vamos lá, para o nosso próximo assunto. Pula lá, mandar mais uma vez. A altura de tom. Sumiu aqui, mas a gente continua. Peraí, que a gente Vamos continua. lá. Volta mais uma vez. Voltar. É ao vivo, né, gente? Então, ao vivo acontecem essas então, coisas às vezes. A tela fica escura. Nosso próximo tema é altura de tom. Então, a cor natural só existe em cabelos não coloridos artificialmente. Exatamente. Quando a gente fala, né, nessa altura de tom, as pessoas às vezes confundem. Tem muita dificuldade em determinar o que é a altura de tom, né, e onde ela se encontra. Para facilitar isso, o que a gente normalmente explica para as pessoas? E quando a gente fala de altura de tom, a gente está falando em cabelos coloridos, ok? Então a gente tem alturas de tons de cabelos naturais e a gente considera essas alturas de tons na hora que a gente vai fazer uma neutralização em cabelos que foram coloridos. Exatamente. E aí a gente tem que considerar, e é muito importante levar em consideração, os oxidantes, que são fundamentais
na hora de fazer essa escolha. Então, quando a gente colore o cabelo e deixa de analisar a altura de tom, normalmente lá no resultado final a gente vai ter problema. Quais são então as alturas de tons, né, que a gente tem aí? Você quer falar? Eu falo. Você vai falando, eu vou complementando. Ok. Tá falando tão bonitinho, não vou atrapalhar você. Então tá bom. Então a gente tem aí as alturas de tons, né? A gente descreve aqui pra vocês. A gente começa aqui de um 4, que é uma altura de tom, né, mais avermelhado, que é o fundo mais vermelho. Na verdade, a altura de tom, né, a gente começa lá de 1 a 10. Exato. Mas quando a gente fala do cabelo preto, do cabelo castanho escuro, do cabelo castanho médio, é muito rápido sair desse fundo de clareamento. Então aqui a gente já começa a falar do 4, que o residual é vermelho escuro. Exatamente. Que é perceptível, por exemplo, quando você colore o cabelo, a depender da escolha do oxidante que você colocou, você não percebe essa mudança do 1 ao 3. Mas a partir do 4, aí sim, a gente já tem que se preocupar, né, com essa altura de tom, porque de 4 para 4 e 5, a gente tem residual muito vermelho. O vermelho mais escuro, o vermelho mais claro. Depois a gente entra no 6, que é o laranja, e onde a gente tem vários problemas. Eu recebo várias chamadas, né, de profissionais que assistem os nossos cursos, e a maior dificuldade de neutralização que eles têm é na altura de um 7 ou 8, ou seja, identificar o que é um 7 acobreado e um 8 que é um cobre alaranjado. E aí as pessoas têm muita dificuldade de fazer esse tipo de análise, que é muito importante. Porque do 9, né, do 9 em diante fica um pouquinho mais fácil, mas aqui, onde a gente tem mais dificuldade é 6, 7 e 8. Ok. Isso aqui já me dá o resultado desse residual, né, do fundo da altura de tom, do fundo de clareamento, no teste de mecha. Então o teste de mecha já vai te mostrar da onde eu estou para onde eu vou, aonde eu quero chegar. E aí no teste, se eu tenho lá, estou com cabelo castanho, um exemplo, né? Estou com cabelo castanho, quero descolorir. Vou fazer o teste de mecha, vou escolher o oxidante correto. Geralmente no teste de mecha nós pedimos para fazer com oxidante de 40 volumes. Que aí você tem um resultado já visual do que vai acontecer, né, Madá? Se você prefere trabalhar com uma volumagem menor, não tem problema. O que acontece neste caminho é que às vezes você precisa fazer uma reaplicação, mas você pode fazer quantas reaplicações você quiser, desde que o cabelo esteja saudável. Mas o teste de mecha já vai te dizer se esse cabelo eliminou bastante residual, se ele tem resistência, se ele não tem excesso de elasticidade. Então isso é bem importante. E tá chegando algumas perguntas, você vai na primeira? Vamos lá, deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Meu cabelo ficou avermelhado, usei 6.1, estava loura antes. É uma pergunta da Viviane Bretas. Eu leio, você responde. Vamos lá. Vamos lá. Viviane, você estava loura. A gente precisa saber, na verdade, qual que era a altura de tom deste cabelo, tá? Se você estivesse morando numa altura de 7 e aplicasse o 6.1, você não teria tanto problema. Se você estava loira numa altura de 8 e 9, então você eliminou muito pigmento desse cabelo, estava no fundo amarelo, às vezes ausente de pigmento. Quando nós estamos com um fundo ausente de pigmento, não é interessante escurecer com cinza, tá? Por quê? Você precisa fazer uma pré-pigmentação. Então, eu vou sempre ver a cor que eu quero. Vamos lá, você estava lá num 9, loira claríssima. E você quer um 6.1. Então, eu preciso fazer uma pré-pigmentação. No loiro, é legal fazer uma pré-pigmentação com dourado. Eu pegaria um tom mais claro, usaria o 7.3, aplicaria nesse cabelo como um tonalizante, deixava entrar um pigmento lá para segurar o próximo pigmento que você quer, que no caso seria o 6.1. Esse 6.1 faria uma fixação no cabelo. Eu preciso preparar a cama, né? Vou falar assim, o cabelo está totalmente sem nada. Eu preciso colocar um pigmento lá dentro. Ele precisa segurar em alguma coisa. Então, essa pré-pigmentação é o que segura o pigmento que você quer colocar. Então, você teria muito mais sucesso com a pré-pigmentação. Como você aplicou o 6.1 direto, o pigmento cinza se desprende porque a cutícula estava aberta. Então a neutralização seguraria um pouco mais. Perfeito. A próxima pergunta. Temos uma próxima pergunta. Isso. Eu pergunto e você responde. Perfeito. Como fazer numa coloração, para uma coloração não ficar alaranjada? Fabiana Soares.
Legal, Fabiana. Então vamos lá, né? Como eu faço para não deixar na coloração esse cabelo já ficar alaranjado? Então assim, lembra que a gente falou da importância de analisar a altura de tom e do pigmento contribuinte do cabelo, a cor natural. Provavelmente esse cabelo está ficando alaranjado porque ou você aplicou uma cor natural no 6, no 7, e aí o pigmento que revelou no fundo do cabelo já é o pigmento, né? Também o pigmento contribuinte já é uma laranja, e aí o que acontece? Somou e ficou alaranjado demais. Então, neste caso, né, qual seria a dica aí? Primeiro, tem que determinar qual é a altura desse laranja. Se está na altura de um 6, se está na altura de um 7, se está na altura de um 8. Tá? Esse é a primeira coisa que eu preciso identificar, a altura de tom desse alaranjado. Segundo, em cima disso, a gente tem várias opções, mas vou te dar uma que, assim, é um caminho que a gente não erra. Neste caso, a gente sabe que para neutralização de laranja, eu preciso de uma quantidade de azul, de pigmento azul. Então, o que eu faço? Analiso qual é a altura de tom que está, vou até a cartela e escolho um tom que leve azul. Então, a gente tem várias dicas aí para passar, mas eu entraria nesse caso com um pigmento mais frio para fazer essa neutralização. Tá? E é bem interessante os nossos cursos, né, presenciais, que a gente consegue explorar isso de uma maneira mais, né, mais ampla. E aí, Madá, só quero complementar essa pergunta. Por exemplo, a cliente ela fez uma coloração alaranjada. Eu tenho que analisar o pigmento natural, eumelanina e fiomelanina. Geralmente são pigmentos avermelhados e alaranjados. Vermelho é quente ou frio? Quente. Laranja é quente ou frio? Quente. Se eu escolher uma cor natural ou uma cor quente, eu vou deixar mais quente ainda. Por isso que às vezes as colorações ficam laranjadas. Então eu preciso pensar como cabeleireiro colorista, e a cliente às vezes quer uma cor, mas a cor desejada nem sempre é a cor aplicada. Então vale a dica. Se a cliente quer um 6.0 e eu sei que o cabelo da minha cliente já tem o pigmento quente, eu não vou aplicar o 6.0. Eu vou fazer a escolha de um 6.1, de um 6.17, que eu vou ter o resultado que a cliente quer, mas neutralizando o pigmento contribuinte. Exatamente, nessa escolha, se eu aplico 6.1, eu vou ter um 6 muito próximo do natural, ou seja, uma leve neutralização. Se eu quero um pouquinho esfriar mais essa cor e aparecer um pouco levemente acinzentado, eu escolheria o 617, que calibra os pigmentos e fica perfeito. E eu sempre falo nos nossos cursos que, na dúvida, se você tem dúvida, nunca fiz, não vou fazer direto com 6.1, faz em partes iguais, usa metade da base e metade do cinza. A Yara está pedindo para repetir. Vocês podem repetir essa informação que vocês passaram da neutralização de novo? Sim, claro. Essa parte. Vamos repetir, quem manda aqui são vocês. Vamos repetir a informação. Então vamos lá. Dentro desse diagnóstico, né, que foi apresentado, desse fundo alaranjado, primeiro ponto, analisar a altura de tom desse laranja, se ele está no 6, no 7 ou no 8. Né? Analisei isso, identifiquei, eu preciso entender o que eu quero. Lembrando, né, Everson, que se a gente tem um fundo laranja, já que está predominando para laranja, e a gente escolher uma cor natural do 6.0, 7.0, 8.0, a gente aplicou cor quente. O pigmento residual mais a cor aplicada esquentou demais. Então, o que a gente precisa fazer? Uma neutralização desse pigmento. O que eu vou analisar? Quero uma cor muito próxima do natural, 6.1, 7.1, 8.1. Aí eu quero fechar um pouquinho mais, eu quero que apareça assim. Eu não quero perder a altura de tom, mas eu quero que apareça levemente esse cinza. A gente então iria para uns tons mais frios, que seriam 617, 717 e 817. Quer complementar? O importante é você saber que aquele pigmento natural do cabelo da sua cliente vai abrir quente, vai abrir alaranjado ou vai abrir avermelhado. Então, escolha o pigmento frio para que na aplicação você use essas duas misturas. Então, se a sua cliente quer um 6.0 com 6.1 em partes iguais, você vai conseguir neutralizar o pigmento residual que já abre no laranja, e aí esse desbotamento vai ser muito mais agradável aos olhos da sua cliente. É verdade. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, né, Everson, tá?
E aí, assim, eu vou só pedir para colocar a pergunta para a gente ver de quem é, né? Para a gente ver se está dentro do nosso assunto. Eu tô adorando nossa live porque tem muitas perguntas. Então vamos lá. Como neutralizar um cabelo vermelho para fazer mechas? Rosane, a gente vai fazer uma live só sobre isso, falando só sobre neutralizações, tá? Aí nessa live, inclusive de mechas, nessa live eu prometo pra você, vou guardar sua perguntinha aqui, ou no dia da live a gente vai divulgar aqui pra você, você entra lá, repete a pergunta e a gente responde pra você, tá ok? Eu adoro trabalhar com cabelo vermelho, mas neutralizar um vermelho realmente é difícil. Porque às vezes você quer neutralizar sem escurecimento, né? Exato. E aí na live de mechas vai ser bem legal essa pergunta de novo. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, que é... Vamos lá, próxima pergunta. Vou ler, Madá. Isso. O cabelo estava 7.1 e a raiz branca. Fiz retoque com 6 e ficou muito escuro. Se eu passar no comprimento, fica igual? Vamos lá. Keila Souza. Keila, o cabelo estava 7.1, certo? Então você aplicou 6.0 na raiz, pelo que eu entendi aqui na pergunta. Você escureceu um tom na raiz. Então se você tivesse realmente aplicado de raiz a ponta, você ia igualar esse cabelo já na primeira aplicação. Para que não tivesse acontecido isso, você teria que aplicar o próprio 7.1 mais o 7.0. E aí você iguala a luminosidade, faz a cobertura de brancos e iguala a cor. Aí nos últimos 5 minutinhos no lavatório, você emulsionaria essa cor só para reavivar o comprimento e pontas. Como você não fez isso e já foi direto para o 6.0, quando a cliente voltar, aplica o 6.0 de raiz a ponta direto, que você vai conseguir igualar essa cor. E vai ficar uma cor excepcional. Exatamente. Quando a gente escurece uma altura de tom só, do 7.1 para o 6, eu não preciso me preocupar com pré-pigmentação, com recompensa de cor, nada disso. Aplica a cor direto que é sucesso. Só complementando essa informação, é que a minha preocupação nesse caso, né, é só com o oxidante. Eu nunca vou fazer, né, aplicar numa base mais clara, uma cor mais escura, com oxidação de 30, 40 volumes. Então, assim, a regra aí é a escolha de oxidante. Eu vou escolher sempre um oxidante mais baixo. 20 volumes seria o perfeito. 20 volumes vai te dar fixação. Vai te dar fixação, né? E aí você vai ter a cor equalizada, raiz, comprimento e pontas. Exatamente. Para quem está conhecendo agora nossos produtos e a nossa marca, nós temos o oxidante de 6 volumes, que é bem interessante para quando você quer fazer esse escurecimento e não tem certeza se é isso que a cliente quer. Porque ele faz um serviço de tonalização, faz um duplo serviço. Qualquer cor da nossa cartela de Italian Color Supremo ou de colorato, ele vira um tonalizante com 6 volumes. Que você também poderia ter aplicado. Ele tem um tempo de durabilidade menor, né? Por ser um tonalizante, mas aí de repente a cliente vai se acostumando com essa cor e falar, realmente gostei. E aí na próxima vez, você faz com 20 volumes, dá mais fixação e a cliente fica feliz. Porque acontece às vezes a cliente chegar para você e falar, eu pedi para escurecer, mas não gostei. E aí você fixou com 20 volumes, vai ter que descolorir novamente. E aí, às vezes, pensando nisso, neutralizar com 6 volumes é a melhor opção. Isso acontece muito nas loiras, que resolvem, às vezes, mudarem a cor do loiro, né, escurecer, porque um dia ela cisma, fala, cansei de ser loira. Só que a gente tem que entender o seguinte, uma loira na altura de 9, uma loira na altura de 10, quando ela diz que ela quer escurecer, ela não quer fazer pro natural. Ela quer escurecer no máximo 2 tons, né? Para depois voltar a clarar de novo. Se eu usei um oxidante de 20 volumes, né? Eu vou ter mais dificuldade na hora de reabrir essas mechas. Daí a opção de 6 volumes é sensacional. Além dos outros, né? Dos outros trabalhos. Então, assim, a gente tem dentro da Itália, já que você entrou nessa questão oxidante. Eu posso falar de tudo. Falar de tudo, tá? Já que ele entrou na questão oxidante, a gente tem oxidante de 6 volumes. Qual é a função dos 6 volumes na nossa cartela? Ele tem um duplo serviço, que é o quê? Ele vai ser um tonalizante sem amônia de baixa volumagem, com 6 volumes, né? Ele vai ser, com 20 volumes, uma coloração permanente. Então você tem essa opção aí, a gente tem 6 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes.
E aí dentro dessa escala de oxidação, eu tenho que sempre lembrar o seguinte, se eu quero escurecer, eu vou trabalhar com 20 ou com 6. Se eu quero aclarar, eu vou trabalhar com 30 e 40 volumes. E levando em consideração que tinta não clareia tinta, não tem por que trabalhar com 30 e 40 volumes num cabelo já colorido, né? Claro, com certeza. Temos mais perguntas? A Diná tá aqui com a gente, Diná nos bastidores, Vitor Hugo Carvalho nos ajudando. E aí, o Vitor Hugo está acompanhando a nossa live junto com toda a equipe técnica, junto com os departamentos, distribuidores. E a Diná tá aqui como a nossa porta-voz e vai falar conosco agora. Exatamente. Tem uma pergunta da Nayara Stephanie. Meu cabelo fica verde. Quais são as opções de correção? Nayara, pelo amor de Deus, como assim? Explica pra mim como assim. Ele fica verde quando você faz uma coloração ou ele fica verde quando você vai na piscina? São verdes diferentes, eu preciso entender aí o que está acontecendo. Exatamente. A gente precisa entender É. o que acontece, como acontece. Me ajuda a te ajudar. Pra gente determinar aí pra você o que dá pra fazer. Outra pergunta da Viviane Bastos. Você pode tirar a minha dúvida sobre coloração? A cliente usa 8 mais 8.1, mas a parte do meio para a ponta está chumbado, ou seja, ele está com excesso de pigmento. O que eu posso fazer sem emborrachar? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é um teste de mecha ou um teste de resistência. Vamos nem falar de teste de mecha agora, teste de resistência. Molha esse cabelo, umedece uma mecha e aí você faz um teste de resistência. Eu preciso saber se esse cabelo está com excesso de elasticidade ou com nenhuma elasticidade. O cabelo tem que ser elástico. Então, se ele tiver uma elasticidade saudável, você consegue descarregar esse pigmento com uma simples limpeza de cor. Então é só pegar um pouquinho de pó descolorante, o oxidante de 6 volumes, só para descarregar o pigmento. Você não vai descolorir, você precisa só retirar o excesso de pigmento. Se ele te proporcionar essa resistência, se você perceber que ele está resistente, esse é um caminho, tá? Para você descarregar o pigmento. Outra coisa, se você está fazendo um retoque com 8.0 e 8.1, evita trazer essa coloração para a ponta desde o começo da aplicação, porque isso faz com que esse pigmento vai se acumulando no comprimento e pontas, tá? Então faz um retoque de raiz só, deixa só para os últimos minutinhos essa emulsão com cinza, né, Madá? É isso aí. Então, me repassando aqui sobre perguntas, né? Tem muitas perguntas que estão aparecendo, surgindo aí, que são do próximo curso. Então, a gente quer sempre reforçar para vocês que a gente está iniciando, né, esse curso hoje, mas a gente vai dar continuidade nele e, mediante aos assuntos, a gente vai respondendo a todas as perguntas de vocês. E para nossa tristeza, isso é para nossa tristeza, né, Madá? Live, a gente tem tempo. Não é um curso que a gente vai ficar aqui o dia todo, então a gente não vai dar intervalo pelo café, a gente não vai parar. A gente tem que fazer um curso interativo, rápido, então por isso que não dá para falar das perguntas que vão vir nos próximos. Tem outras perguntas, muitas sobre cobertura de brancos, escurecimento, pré-pigmentação, que ainda vão ser faladas durante o curso. Muito bem. Perfeito. Então vamos continuar aqui, Vamos Madá. continuar aqui? E aí, se tiver mais perguntas com o tema que a gente está tratando hoje, Fiquem à vontade para vocês fazer. fiquem à vontade. Nós temos aí, vamos falar um pouquinho de cor fantasia, né? Quando a gente vai falar de cores, a gente tem que saber que existem 3 cores primárias. Essas cores primárias, eu não consigo formá-las, não existe nenhuma mistura que me faça as 3 cores primárias, são cores que já existem. Como diz, foi Deus que criou, né? Exatamente. Essas cores estão prontas. Isso, não tem como você criar um vermelho, não tem como você criar uma amarela e não tem como você criar um azul, por quê? As cores já existem, elas já são cores formadas. E essas cores, delas que são feitas todas as outras. Então, quando eu misturo as cores primárias em partes iguais, eu crio uma cor secundária e assim por diante. Então, essa é a formação básica, né, das cores. Então, praticamente todas as cores, quando eu pego um tubo de coloração para fazer uma aplicação no cabelo, seja para tonalizar, seja para colorir, seja para clarear, eu tenho essas 3 cores. Elas vão estar presentes em todas as cores. É lógico que cada altura de tom carrega uma quantidade, mas esse é o princípio de coloração que eu preciso saber. Então, dentro de um tubo de preto eu vou ter azul, vermelho,
e amarelo. E dentro de um tubo de 10, que é o louro platina, eu vou ter azul, vermelho e amarelo. Cada um com a sua quantidade, mas que faz a formação de todas as cores. Exatamente, tem que ter esse equilíbrio aí, né, em todas as cores. E aí, dentro dessas, né, cores primárias, eu faço as secundárias. Aonde eu vou usar isso? Nas neutralizações. Na nossa vida. Exatamente. É nesse momento. Nas neutralizações. Não tem como eu fazer uma neutralização se eu não souber o princípio dela, que são qual é a cor que eu vou colocar, né? Qual é a cor secundária. Então eu preciso das cores secundárias para fazer esse processo de neutralização para que ele seja perfeito. Uma pergunta aqui da Mara Rafalski. Uma dúvida cruel para nós que somos recém-formados. Qualquer coloração, por regra, deve ser feita com 20 volumes ou podemos aplicar 30? Vamos Ótima lá. pergunta. Essa Qual o nome pergunta de nada, é hein? ótima. Como que É a Mara Rafalski. Mara. Isso, Mara. Mara, nós também já fomos recém-formados, tá? E também aprendemos assim, que as colorações têm que ser feitas com 20 volumes, que cobertura de branco só se faz com 20 volumes, e que 40 volumes estraga cabelo. E aí quando a gente se desvincula disso, a gente consegue se tornar colorista e não só aplicador de coloração. Na verdade, o curso não é errado, eu não vou falar que todo mundo tá errado e explicar assim. O curso é a base, né? Lá você vai realmente aprender a ser aplicador. Quando você entra na vivência de salão, quando você começa a atender, você percebe que a sua cliente chega na cadeira e que cada cabelo é cada cabelo e que cada situação é cada situação, aí você percebe que você precisa ter conhecimento e se tornar um colorista. Então, se abra para o mundo das cores e olha, você pode usar 20, 30 e 40, você não pode, você deve. Tem situações, principalmente para cobertura de brancos, se você não usa 30 ou 40 volumes, você vai ter sempre transparência. Então, é um mundo tão mágico, mas a gente vai falar disso aqui várias vezes ainda. Exato. A Fabiola Bezerra falou, bom dia, faço retoque em cabelo branco com a cor 4, mas a cliente questiona que com o tempo fica avermelhado. Por quê? Por quê? Então, a Fabiola, né? Isso. Então, Fabiola, lembra que a gente falou lá atrás sobre o fundo de clareamento, né? E sobre as melaninas? Então, assim, o que acontece? Você faz essa coloração, aplica o 4, no dia ela vai ficar perfeita. Depois de 15, 20 dias, a cliente lava em casa, normalmente ela não tem o hábito de fazer dar essa continuidade com o home care adequado, que é o quê? Comprar um shampoo adequado para cabelos coloridos. Então ela lava em casa. Exatamente. E à medida que ela vai lavando o cabelo, esse cabelo a coloração vai oxidando e vai revelando o quê? O fundo da melanina, o pigmento quente. Então, para resolver esse problema, né, já que você questionou sobre essa pergunta, sempre analise a cor natural da cliente, que fundo que essa cor revela, qual é a melanina predominante, e aí já entre com uma coloração que faça essa neutralização natural. No caso, ela está falando que tem brancos, né? Que é a cobertura de brancos. A gente precisa saber qual que é a porcentagem de brancos, que cada um vai te dar um caminho também, né? Exato. Você precisa analisar a porcentagem de brancos, porque você pode usar um 4.1 se for em torno de 30%, mas você precisa, de repente, dependendo da quantidade de brancos que tiver, quanto mais brancos tiver, mais eu preciso colocar pigmentação, às vezes, natural. E aí eu falo também para meus amigos cabeleireiros que estão nos assistindo agora. Às vezes a cliente chega com cabelo branco para fazer uma cobertura, né? Tá dizendo cabelo branco, ausente de pigmento. Usei uma base. Daqui 30 dias ela reclamar que está avermelhando, graças a Deus que ela vai voltar para retocar esse cabelo e a gente vai renovar essa cor, né? Eu tenho que pensar que há um desbotamento normal e natural, né? Uma degradação do pigmento. Depende muito do que ela usa em casa, se ela tem filtro solar, se ela não usa filtro solar. Tem uma série de fatores. Se ele está desbotando para o avermelhado depois de 30 dias, é normal, porque aí é hora de retocar esse cabelo e renovar essa cor no branco. E refazer a cobertura de brancos. Gente, além das perguntas, tem um monte de gente falando, Neverson, Madá, eu tô aqui, eu Ah! amo vocês. Gente, ó, eu queria muito estar conversando com todos vocês, mas nós não temos
Aqui pra gente não mostra quem tá entrando, tá? A gente só tá realmente nos preocupando com os temas e com as lives. E aí no final a gente vai rever essa live e a gente vai descobrir todo mundo que entrou aí. Então vai deixando um beijo aí, vai deixando joia. E ó, e não esqueçam, curtam, se inscrevam no canal, aperta lá o sininho de notificação e nos sigam nas nossas redes sociais. Exatamente. E aí, assim, já de antemão para todos que estão entrando, mesmo para quem a gente não tá vendo, muito obrigada, tá? Um beijo para todos vocês e oi para todo mundo. Exatamente. Agora tem mais pergunta. A Cristina Dias Forcato perguntou assim: quando a cliente pede um cinza bem claro, que cor eu matizo? Porque geralmente vai pro amarelo. Vamos lá. Você tá falando de mechas, é isso? Seria isso? Matizar com cinzas mechas? Vamos lá. Geralmente cinza leva muito para escurecimento. Geralmente. Então, se a cliente está querendo cinza e você está deixando amarelo e está ficando amarelo, de repente está faltando um pouco de tempo de pausa, tá? Porque o cinza sempre vai remeter para o escurecimento. Às vezes eu nem recomendo muito cinza para neutralizar a mecha, porque ele escurece, dá a sensação que você escureceu o seu trabalho. Então, às vezes, o cinza com pérola é muito mais fácil, porque você tem aí um pouquinho de violeta, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde. Então, isso faz com que haja uma neutralização sem envelhecimento, e aí você consegue eliminar também o residual amarelo. O que eu tenho que pensar? Azul, cinza é azul. Azul não neutraliza amarelo. Ele ajuda, mas o que neutraliza o amarelo de verdade é o violeta. Então, na sua próxima neutralização, tenta misturar o pérola junto com o cinza. Você vai gostar muito. E na nossa próxima live, quando a gente estiver falando disso, né, a gente reforça aí as informações e passa algumas dicas, inclusive das cores que a gente tem dentro da nossa cartela para fazer esse trabalho aí ser sucesso. Exatamente. Eu tô gostando de fazer live, Eu fazer também, mais. gente. Eu tô amando fazer live. Vamos lá, Madá? Vamos. Podemos mudar esse tema do círculo cromático. Não, pode continuar com o círculo cromático, né? Então nós temos lá o círculo cromático, e quando eu divido esse círculo cromático, ele sempre vai me dar cores quentes e cores frias, que é o caminho das nossas escolhas para neutralização, para intensidade ou para luminosidade. Às vezes sua cliente chega e fala para você: tô adorando meu cabelo, mas eu queria um pouco mais luminoso. Te dá um caminho que esse cabelo precisa de mais dourado. Tô adorando meu cabelo, mas eu queria que ele ficasse um pouco mais profundo. Esse cabelo precisa de mais cinza. Né, Everson? Eu adoro cobre, mas eu queria o cobre com mais intensidade. Então eu preciso colocar um pouquinho de vermelho. Então a estrela te dá todo o caminho e o círculo cromático te guia para as melhores escolhas. Exatamente. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar de um tema que sempre causa um pouco de polêmica. Muito. Como a nossa amiga lá que nos falou: lá no curso eu aprendi que não se usa 30 e 40 volumes, só 20. Gente, quando eu fiz meu curso de cabeleireiro, eu aprendi que quando a gente mistura as 3 cores primárias, né? Quais são as cores primárias, Madá? Azul, vermelho e amarelo. Quando eu misturo azul, vermelho e amarelo, o resultado é? Então, quando a gente aprendeu, marrom. Marrom. E aí eu não sei se todos vocês já passaram por isso. Quantos e quantos cursos eu já fiz, ou então saía de um curso de colorimetria, chegava em casa e pegava o guache. Todo mundo fala, né? Pega o guache e faz essa experiência. Eu misturava o guache, azul, vermelho e amarelo. Gente, não dava marrom aquilo. Eu enxergava cinza, Sim. violeta, Cadê o né? marrom? Uma cor de nada, mas eu nunca enxerguei marrom. Exatamente. E aí, depois quando a gente começa a estudar um pouco mais e se aprofundar, a gente percebe que a mistura do vermelho, do azul e do amarelo se chama Gris. gris. O que é o O gris? que é o gris? Que Quase uma nada. Quase coordenada, que é o quê? A neutralização. Se é uma neutralização, então ele vai ser gris. O que representa esse gris? O que a gente enxerga nessa mistura? A gente enxerga cinza e não marrom. Sabe aquele cabelo que chumba? Aquele cabelo que a gente faz e fala assim: nossa, chumbei o cabelo. É o gris. É o gris. Misturou azul, vermelho e amarelo em partes iguais, e aí ele fica todo numa cor de nada, e aí
a gente precisa desvincular essa informação. Exatamente, porque existem duas formas de você analisar a cor, tá? Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento para saber identificar. Existe uma cor que reflete a luz, né? E existe a cor que reflete pigmento, que são coisas totalmente distintas, diferentes uma da outra. Por isso que a gente sempre dá dicas de que tenha uma boa iluminação na sua cadeira, tenha uma boa iluminação no seu lavatório, porque nem sempre a cor que você enxerga é a cor que a cliente vai enxergar em casa depois. Então, isso que é o caminho do sucesso. Tem uma pergunta, os clientes estão falando assim, eu sempre achei que isso era gris e nunca ninguém falou, então a gente Ai, tá que bom ter gente falando isso. Não. A segunda pergunta, junto com essa história, assim, muita gente está perguntando, e a história de tirar o preto com preto, né? Isso não existe, eu queria que vocês falassem que isso é uma lenda, nunca existiu. Eu não vejo nenhum caminho lógico para testar, nem testei. Por quê? Eu já. Gente, você já testou? Não dá certo. Eu não entendi. São 25 anos de colorista, isso não dá certo. Eu não testei. Gente, o que eu tenho que pensar? Quando eu penso em descolorir um cabelo preto, eu tenho que pensar primeiro na qualidade do pigmento que esse cabelo foi colorido antes. Então não vai ser um oxidante a mais, colorido de novo de preto, que vai mudar esse diagnóstico ou essa consequência. Quando eu trabalho com uma coloração de qualidade, o pigmento é removível. Mas eu tenho um monte de coloração aí na prateleira que custa R$4, R$5, R$6, que o pigmento é direto, que o pigmento é intenso e que ele não vai sair porque ele entope as camadas de cutícula. Exatamente. E aí a gente tem que pensar o seguinte, existem algumas técnicas que se falam isso, né? Mas isso não é uma linguagem oficial da Itália. Por quê? Porque foi como o Neverson falou, você tem o preto. Aí você tem o preto de colorações, que a cliente aplicou uma Já é vida difícil toda. quando ela faz a vida inteira em casa e puxa pra Exato. ponta pra tirar e vou colocar mais uma vez. Não, Então, me recuso. né? Existe, quando a gente fala de, eu queria, na maioria das vezes no curso, a cliente sempre chega lá e fala assim, como que eu faço para tirar o preto do cabelo? Então, diagnóstico, lembra, gente? Eu preciso entender quanto tempo e quantas aplicações desse preto foram feitas. Por quê? Se a cliente usa em casa, cada vez que ela vai comprar a cor, né, na perfumaria, preto é preto. Eu tenho uma amiga que fala assim, ó, como é cor escura, a gente usa o Baraton. O Exato. Baraton é da promoção. Então cada vez é um tipo de pigmento diferente. E cada empresa trabalha em pigmentos diferentes. Então, assim, a cliente passou preto a vida toda. Você vai conseguir abrir mechas nesse cabelo, retirar esse preto e levar pro loiro? Desculpa. Ainda não existe esse milagre. E olha, eu falo sempre, cliente que quer retirar preto, não queira sair do preto pro platinado, pro loiro na primeira aplicação, isso não vai acontecer com um cabelo saudável, a não ser que a cliente tenha feito uma única aplicação de um tonalizante uma única vez. Aí você consegue. Caso contrário, teste de mecha, tá? Teste de mecha, responsabilidade, conhecimento e técnica. Perfeito. Pergunta da Flávia de Amar. Descoloriu o cabelo, ele abriu para laranja. Qual cor posso colocar para dar um pérola ou palha? Isso nas luzes. Então, a gente vai falar sobre isso depois, mas só para dar uma palhinha para vocês, tá? Você está dizendo que ficou laranja. Laranja, o fundo de clareamento é 7. Aí a gente vai saber se é laranja de verdade, 7, ou se é laranja amarelo, 8, tá? Mas em todo caso, para cada um dos dois existe uma fórmula para fazer, tá? Então no curso de neutralizações, a gente vai falar bastante sobre isso. De mechas, desculpa, a gente vai falar bastante sobre isso, mas já de antemão, tá? Identifica, é um 7 ou é um 8? Porque cada um tem um diagnóstico diferenciado, ok? E a Itália Hairtech, eu não sei se você já usa os só vale como dica, né? Para quem ainda não conhece. Nós temos pérola na altura de 7, 8 e 9. Qual que é a diferença? Cada altura de tom vai te dar um resultado de pérola diferente. O pérola na altura de 7 não vai ficar um pérola branquinho. Por quê? Para ficar branquinho eu teria que ter descolorido mais. Eu não posso deixar esse laranja para ter um pérola. Mas eu tenho uma concentração de pigmentos na linha de pérola que neutralizam com expertise e esses 7 que são eu. Se for a altura de um 8, a gente tem pérola também
altura de 8, pérola na altura de 9 e pérola na altura Altura de de 10. 10. Para cada um desses pérolas, os pigmentos estão calibrados para fazer a neutralização perfeita desse fundo indesejado que está te revelando. Mas a gente conversa mais sobre isso na próxima live de meshes. A Flávia Souza está perguntando: o cabelo ficou verde por causa da piscina. Qual a maneira de corrigir no salão? Flávia, que ótimo. Que bom que foi na piscina e não foi no salão. Agora você nos deu o norte para ter a resposta correta da sua pergunta, né? Então vamos lá. Eu falo que mesmo assim, mesmo sendo da piscina, tem várias intensidades, né, de verde, de residual dessa piscina do cloro. Então o que eu tenho que analisar? A porosidade, primeiro ponto. Primeiro que, se ficou verde, não é porque era loira, é porque é poroso. Porque cabelo loiro saudável, na piscina não fica verde, né? Mas não fica. Exatamente. Então, ele estava com a cutícula aberta, ele estava poroso e absorveu todo esse residual e o cabelo revela verde. O que eu preciso? Uma leve limpeza de cor rapidinho. Se ele estiver saudável. Então, assim, teste de mecha, resistência. Pega uma mechinha, meça a resistência para ver se o cabelo vai aguentar. De qualquer maneira, quase tudo que você fizer nesse cabelo, ele vai esquentar um pouquinho. Então, é o sulfato de cobre, né? Que é o residual que tem no cloro, que se acumula no cabelo, que tem na piscina, se acumula no cabelo e o residual que você enxerga verde. Então, uma limpeza, né? Uma limpeza de cor suave, bem suave, com 6 volumes, porque a cutícula já está aberta. Lembra que eu falei? Se ficou verde é porque está poroso. Então faz uma limpeza suave com 6 volumes. Em seguida, trata muito. Já começa com o Innovator, né, Lara? Sim, porque você não é um tipo de cabelo que não dá só para devolver adianta hidratação. água, Né? Não adianta você devolver água. A gente precisa de um tratamento mais potente, né? Então, a gente precisa do quê? Da linha da Innovator. Por quê? É uma linha sem sulfato, e aí ele vai tratar esse cabelo. Vai limpar com eficiência. Vai limpar com né? eficiência, vai tratar os cabelos, já repondo água e óleo, que é a necessidade desse tipo de cabelo aí que se funciona. E aí, se você fizer esse tratamento junto com o poder do cabeleireiro, fica sensacional. Fantástico. Ok? Espero que a gente tenha conseguido responder sua pergunta. E aí, beijo e sucesso para tirar esse verde. Olha, os distribuidores do Brasil inteiro também, toda hora estão aqui elogiando, dando oi para vocês. Ah, que delícia. Obrigada, E ó, gente. todos Obrigada. os nossos cursos foram adiados, né? Em consequência desse momento que estamos vivendo. Mas em breve estaremos aí com todos vocês, com todos os nossos clientes, retomando a nossa missão educacional. E na próxima, no finalzinho, a gente vai dar aí, né, como eu falei, reforçando, né, a gente vai dar aí algumas dicas para vocês, né, de algumas campanhas promocionais que os distribuidores, vocês podem ter acesso via distribuidor. Então, no final, a gente fala mais sobre isso aí. Procurem depois os distribuidores para vocês terem acesso a essa situação. Vai lá, agora é Vamos lá, agora é ler a cor, ok? Volta de novo. Caiu, deu uma oscilada na internet. Ah, ok. Então a gente voltamos aqui, só pra gente finalizar o nosso assunto e fechar ele. A gente tem aqui uma coloração profissional para utilizar, você tem essa leitura dessa cor, você saiba o que é a altura de tom e o que são os pigmentos, a direção dessa cor, né? O que é cor fantasia e o que é cor real. Então, a gente tem uma cor aqui muito simples, que é a Aumentação, né? Tudo que vem antes do ponto é altura de tom. Então ali a gente está numa... E entra para as cores fantasias, que são os reflexos. Primeiro e segundo reflexo. Então, a gente tem um louro claro, dourado, né? Então aqui a gente tem o louro claro, aqui lendo, altura de tom. Depois a gente tem o nosso dourado, que é o nosso primeiro reflexo, fantasia. Ponto 3 é Ponto dourado. 3 é dourado. Menina, vamos repassar, porque Vamos. tem bastante gente falando que a internet está travando. A gente não sabe se é local ou se é de cada pessoa, então a gente vai repetir a informação. Por exemplo, tem bastante gente perguntando sobre a apostila, né? A apostila nós não temos como disponibilizar ela virtualmente no momento, porque a gente distribui ela nos nossos cursos físicos. Nossos cursos físicos. Quando a gente voltar, a gente promete que a gente vai ter uma E aí- apostila para
Quem não foi nos nossos cursos, vá nos nossos cursos, porque você vai levar para casa uma apostila. E quem já foi, está acompanhando pela apostila, com E certeza. eu sinto muito, gente, eu sou obrigada a mostrar a apostila de vocês, porque assim, eu sou apaixonada por essa apostila, ela é linda e ela tem tudo isso que a gente está falando aqui, tudo que a gente precisa, tá? E aí aqui no finalzinho, inclusive, ela tem todos os nossos cursos, então assim, depois a gente vai estar falando para vocês, né, como que, se houver necessidade, como que a gente vai disponibilizar essa apostila Mas para os nossos vocês. cursos Nos cursos físicos, presenciais, sempre você vai ter acesso a essa apostila, tá? Então vamos lá, Neverson, só repetir. Né? A gente tem aqui, então, como anteriormente o Neverson explicou, tudo que vem antes do ponto é a nossa altura de tom. Exatamente, que vai lá do 1 ao 10. Aqui nós colocamos exemplo da cor 8.32. Então, a gente vai ler essa cor para vocês, né? Então, se eu tenho altura de tom de 1 ao 10 e eu tenho antes do ponto 8, louro claro. Está falando de 8 claro. E aí a gente entra na tabela de reflexos, tá? Que eu vou ler rapidinho para vocês, que vai do cinza, que é o 1, 2 irisado, 3 o nosso dourado, o 4 que é o nosso cobre, o 5 que é o mogno, ou para algumas pessoas também conhecido como acaju, né? Então seria a mesma leitura. O 6 que é vermelho, 7 marrom, 8 pérola e 9 o nosso mate. Então, lendo essa cor, meu primeiro reflexo é 3. Então eu tenho o louro claro, dourado, meu segundo reflexo é o 2. Então, o meu segundo reflexo É o irisado. E o irisado é o violeta, gente. Então eu tenho dourado, né? E violeta. E é interessante. Por que nós escolhemos essa cor? A gente não disse lá para vocês que o que neutraliza o dourado, né, é o violeta. E aí, assim, dentro desse processo, nós escolhemos essa cor também para explicar o quê? Nós temos o dourado e temos uma cor neutralizante que é o violeta. Porém, né, a gente tem que trabalhar sempre na mesma altura de tom. Esse louro, dourado e irisado, ele dá uma cor linda no cabelo, porque ele já tem uma leve neutralização do dourado. E a gente tem tons de loiros assim, fantástico para mechas, que a gente vai dar dica para vocês. E aí, para quem não conhece a nossa coloração, às vezes o reflexo é o que está em mais quantidade sempre. Então a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou fazer uma mecha e vou trabalhar com 8.3, 8.32. Não vai deixar esse cabelo muito amarelo, muito pelo contrário, né? Primeiro que nossos dourados, eles são maravilhosos. Eles não têm residual alaranjado, amarelado, que a nossa cliente não gosta. Então, é aquele cabelo que a cliente fala, eu quero mel, eu quero caramelo, eu quero uma cor nobre, bonita, quente, mas sem deixar amarelo. E aí, quando nós vemos o segundo reflexo, que é o irisado, ele já faz uma neutralização, ele já deixa o fundo preparado. Então você tem a revelação de uma neutralização fantástica com 8.32. Próximo. E agora a gente vai mostrar rapidamente a nossa cartela de cores, que a nossa live está chegando ao fim, é isso? Não? Não? 55 minutos, dá pra ficar mais? Que legal! Nossa! Que bom, isso é muito bom. Vamos pegar Vamos a falar um cartela de pouquinho cores. de cartela de cor. A gente tem ela aqui, né? Física, para mostrar para vocês. Olha só. Agora eu só preciso que vocês me posicionem Dá aqui pra a ver imagem. aqui a imagem da Tá legal, cartela? tá aparecendo. Abre assim, vai aparecer, ó. Vai? Deixa eu abrir, abre Vamos abrir assim, devagarzinho. né? Aí só posiciona se a gente tem visualização da cartela. Tem perguntas? Vai continuar dando pergunta também, né? Deixa você perguntar, responder. Já falou da cartela. Ok, vamos lá. Ok? Vamos lá. Construindo e executando sonhos juntos, é quem está perguntando. Tem uma cliente que veio de outro salão, que gosta da altura de tom do chocolate, porém não quer fundo vermelho no sol. Ela só tem altura de 6.7. Qual a coloração usa? Então vamos lá, acho que eu até falei disso no começo da live, né? O primeiro exemplo que eu dei, a cliente que gosta do 6.7, ela sempre volta reclamando que o tom fica avermelhado. Por quê? Eu esqueci de levar em consideração a eumelanina, que é o pigmento natural, é o residual, é o que sobra, é o pigmento contribuinte. Então ele contribui para que tudo dê errado no começo, quando você não entende a função dele lá. Então, quando eu sei que ele existe, eu já neutralizo ele lá com boca, já preparo o produto
com a neutralização. Então eu pego esse mesmo 6,7 que a sua cliente gosta e coloco metade do 30 gramas do 6,7, 30 gramas do 6,1 ou do 6,17. Eu preciso esfriar essa cor. Quando eu esfrio esse chocolate, no cabelo, ele vai se revelar um chocolate exatamente como tem que ser. E o residual de desbotamento não é vermelho depois. E aí você fica com chocolate neutro, que é fantástico. Exatamente, né? que é o que a cliente gosta. Quando ela olha na cartela, ela não enxerga esse vermelho, né? Esse vermelho realmente é um residual da cor natural. Ó, gente, a Iranilda Pinheiro está concordando com a gente. Tá aí, gostei. Nunca acreditei que preto se tira com preto. Ah, Beijo pra você, amor. compartilhamos o mesmo Compartilhamos o pensamento. mesmo pensamento. Tem mais perguntas? Tem várias. Ó, fiz um teste de mechas em cabelo preto com óxido de 40 volts e ficou vermelho. Por quê? É a Keila Souza que tá perguntando. Se ficou vermelho, você teve um grande sucesso. Exato. Não acho que o vermelho é ruim, muito pelo contrário. Quando a gente fala de fundo de clareamento, eu saio do lado 1 até o 10. Então pensa assim, ó, 1, azul, é onde você está. E o preto chegou no vermelho, você está na metade do caminho. Você está no fundo 5. Então, não vai ficar loiro na primeira vez? Não ficou loiro, mas você chegou num fundo que você pode aplicar qualquer cor da cartela que comece com 5 ponto alguma coisa. 5.0, 5.4, 5.16, 5.17. Então você consegue criar já uma cor para que você saia desse preto e trate esse cabelo e depois faça uma nova limpeza de cor. Que aí você vai gradativamente para esse cabelo. E olha, vou até dar uma dica pra você, que é algo que eu faço bastante no salão e que funciona, tá? Que é o seguinte, se você conseguir um fundo 5, tirando uma base preta, a gente tem o 517, que é um marrom frio, que neutraliza esse tom avermelhado e já te ajuda para um próximo, né, trabalho, é um tempo, se você quiser partir para um tom mais claro, uma cor de um 6, 7, ele já vai neutralizando esse fundo avermelhado e no futuro, né, mais a longo prazo, tá, você consegue aclarar esse cabelo. Então fique feliz. E é legal como você fez o teste de mecha, por quê? Se você fez o teste de mecha e a cliente viu que ficou vermelho, antes de terminar o processo, antes de começar o processo, você já pega a cartela de cores e fala para ela, olha, eu chego até aqui. Então você pode esquentar essa cor ou você pode criar. Então você já mostra para sua cliente, né, no edifício visual, o que ela terá de resultado. Eu acho que sair do preto para chegar num castanho médio, num castanho claro, é sensacional. Resultado maravilhoso. A Zara Vilauba está perguntando qual é o fundo de pigmento da Itália. Olha, Zara, querida, eu não sei porquê, mas eu estava estava querendo muito essa sentindo pergunta. Que essa pergunta ia surgir. Se ela não surgisse, a gente ia falar, tá? Então, só para deixar bem claro para você. A nossa coloração, isso é uma característica da coloração Italian Color, tá? Da coloração da Italian Colorato, Italian Color Silk, Italian Color Colorato e Italian Color Supremo, que são as 3 marcas que a gente tem, tá? Na nossa coloração não existe um fundo, tá? Então a gente não tem fundo como Não outras tem um colorações. fundo A gente não tem um como a galera fala por aí, né? a gente não tem um fundo, né, mais dourado, mais quente, mais rico. A gente tem os 3 pigmentos, que é azul, vermelho e amarelo. Como que é feito isso? São pigmentos que são calibrados para cada altura de tom, né? E aí você não tem esse fundo. E aí assim, é óbvio, como a gente tem isso nas 3 colorações, a gente concorre no mercado com várias marcas que é excelente, Exatamente. porque algumas tendem a escurecimento, né? Então assim, a gente sabe que tem algumas empresas que trabalham com pigmentos mais escuros, mais mates, né? Exatamente. Tudo fica muito profundo. E às vezes você conhece algumas marcas e fala assim, meu pigmento é irisado, o meu pigmento é verde, meu pigmento é azul. Isso, além de limitar a quantidade de cor da sua cartela, ele não te favorece na luminosidade. As cores são sempre mais apagadas, mais frias. E uma característica de Italian Color é você ter luminosidade nas cores. E eu tendo o fundo da minha cor com vermelho, azul e amarelo, a quantidade calibrada para cada altura de tom, isso permite com que eu tenha cobertura de branco sem adição de base. Então nós temos cobertura de brancos em todas as alturas de tons
em várias nuances. Então, essa é a maior e principal característica da nossa coloração. Que é perfeito, né? E aí, assim, eu consigo fazer brancos, inclusive isso facilita Nossa. na hora da cobertura de branco, Porque oxidação de 30. às vezes o oxidação cliente de fala pra 40. você, ó, eu quero um cabelo vermelho. Um exemplo, tá? Vou dar exemplos, já que a gente tá falando de cabelo. Eu quero um cabelo 760. A maioria das marcas existentes é o 7.0 mais o 760. Isso não vai te dar luminosidade. Você tem um vermelho apagadinho. Aí você fala pra frente assim, vamos lá fora pra enxergar a cor, ou tem que colocar muita luz em cima. Com a nossa coloração, você tem cobertura de brancos sem base, 760 com 20 volumes, com 30 volumes e com 40 volumes. Quanto maior a volumagem do oxidante, mais intenso fica o seu vermelho e isso também te fornece cobertura de brancos. Perfeito. Então, a gente fala também de cobertura de brancos, né? A gente quer Vai ter esse explanar, vai ter esse tema ter também. A gente vai explanar mais esse assunto. Tem mais perguntas, Gina? Tem perguntas e tem perguntas. Eu concordo. Eu concordo. Verdade, Karine, a gente até, né, concorda com você exatamente que assim, não é que a gente está É a qualidade. é a qualidade. Por que a gente consegue isso, Karine? Porque a gente trabalha com pigmentos de alta qualidade e isso garante esse desbotamento bonito no final. Tá? Exatamente. Obrigada aí pela informação. Tem muita gente de novo perguntando sobre a apostila, então só para a gente reforçar. A nossa apostila a gente não pode disponibilizar ela ainda nos meios que não sejam impressos. E eu queria que vocês falassem sobre a internacionalidade da nossa academia, os trabalhos que vocês já fizeram fora, e sobre a nossa parceria, nosso sponsor com a Intercoiffure. Então, gente, olha, a gente, como o Neverson disse, né, no iníciozinho, a gente, hoje nós somos uma academia nacional e internacional. Então, a gente tem distribuidores em todas as regiões do Brasil e a gente tem os distribuidores fora do país também. Exatamente. Então, nossos cursos acadêmicos hoje são abalizados internacionalmente. E a gente está com uma parceria fantástica, que hoje a gente está trabalhando também em parceria junto com a Intercoiffure. Então, assim, a gente não pode disponibilizar normalmente as nossas apostilas, tá? Elas são utilizadas aqui e fora do país. Eu tive recentemente em Nova York, a gente ministrou curso lá para profissionais cabeleireiros e nós utilizamos a mesma apostila. Então a gente não tem como disponibilizar ela sem ser no curso físico. Porque nós entendemos, né, que se você estiver conosco, a educação faz toda a diferença. Não adianta você estar tendo uma apostila e lê-la. Então você precisa interpretar algumas coisas, porque a nossa coloração, por ser profissional, a gente tem uma linha profissional, ela não é igual à maioria das colorações que tem aí no mercado, nas prateleiras. Então, para que você entenda com maestria, você precisa estar com a gente, conhecer o produto, desenvolver. E nos nossos cursos presenciais, você vai ver os trabalhos sendo executados, vai ver o estado de cor, e aí você consegue entender melhor tudo isso. Associar, né, as Associar. informações que estão na apostila e como que está acontecendo. E essas parcerias, essa parceria que a gente tem hoje com a Intercoiffure é muito interessante, porque a gente faz lançamento de modas, a gente faz trabalhos maravilhosos, abalizado, né, para a Intercoiffure internacional, o que é um ganho muito legal. Então, Exatamente. né? E aí isso faz uma diferença tremenda, porque você, quando é certificado nos nossos cursos, você consegue ter um certificado que é reconhecido internacionalmente. Então não é só concurso. Então, nosso projeto acadêmico, né, os nossos cursos presenciais, eles são muito ricos em conteúdo. Você não vai só para uma venda de produto, você vai realmente para ter conhecimento e se tornar um colorista mais 10 minutinhos. mais 10 minutinhos. Então O vamos lá, pessoal está né? perguntando sobre outras lives de corte, onde eles encontram essa agenda? Temos uma agenda rica. Exatamente. Eu não vou lembrar agora de todas as datas, mas na quarta-feira agora. Mas dá pode ler aqui, tem aqui. Tenho, né? Eu trouxe aqui. Mas vai passar para você. Né, as nossas próximas lives, né? Então a gente vai ter aqui dia 1/4, que é quarta-feira, Excelência em Negócios. Tá? Gente, muito legal. Formação de equipe, olha a chamada, Exatamente. formação de equipe, MEI e salão parceiro com o nosso, técnico master, Mário Mário Sérgio. Sérgio, que entende
tudo sobre isso e ele vai explanar. A gente tem muita dúvida, né, do que é MEI, como funciona esse salão parceiro, que é uma lei que a gente não estudou ainda, tem poucas informações, né? Então a gente precisa entender isso, que isso vai ajudar e muito, né? Principalmente agora na construção. Exatamente, nesse nosso momento trabalho, todo que a gente está nesse vivendo momento hoje, que a né? gente No tá nosso vivendo. país e no mundo todo. Então é interessante ter algumas dicas aí para que o seu salão tenha mais sucesso. Quando você trabalha com MEI, aí fica mais fácil você ter uma formação de equipe, como gerenciar isso. Então, a gente vai ter isso na quarta-feira. E aí depois, dia a 3 gente do tem 4. dia 3 do 4, academia de Quem? Com quem? penteados, Andrade né? Oliveira. Uma preparação perfeita para o sucesso. Então, a gente vai estar com o nosso Master da Acadêmico Andrade Oliveira, que vai passar para vocês, né, tudo sobre Nosso Master penteado, artístico. Tudo que você precisa para elaborar numa linguagem em que as pessoas consigam pegar desde o básico até o mais avançado. Então a gente vai ter isso no dia 3 do 4, depois a gente vai disponibilizar, né, no Instagram da empresa. No nosso Instagram, No nosso Instagram a gente coloca todas as datas para vocês. E dia 6 do 4 a gente vai ter colorimetria essencial avançada de correção de cor. Com Magda Silva e Emerson Figueiredo. E aí a gente vai falar tudo sobre essas correções. Tá? Na próxima segunda-feira. segunda-feira, no mesmo horário, e aí contamos com a presença de vocês. Então, o que eu peço encarecidamente nesse momento? Que vocês divulguem isso pra gente, nos ajudem, né? Para que mais pessoas que estão também nesse momento sem estar podendo frequentar cursos, que tenham um pouquinho de informação e compartilhem desse momento com a gente. Então, divulguem nas suas redes sociais, divulguem também nos Facebooks, Instagrams. Então, a gente precisa que isso seja disseminado. E aí nós temos uma campanha que está sendo lançada hoje pela Itália Hairtech. Sua beleza não precisa entrar de quarentena. Que é legal. Vão haver várias ações, então vocês podem... vão atrás do distribuidor de vocês que vão estar recebendo essas ações, tá? Então, cada distribuidor vai ter ações para que vocês consigam passar por essa crise. Quando as clientes começarem a voltar para o salão, vão ser criadas campanhas, vão criar ações para que a gente consiga recompensar nosso bolso rápido. Faz toda a diferença na coloração. Exatamente. Na descoloração. 12 né? kits de manutenção, você ganha. Fala tudo de novo, porque o pessoal tá reclamando que caiu a Caiu? edição. Ok. Caiu, vamos falar tudo de novo. Então. Pra gente nem é difícil falar, né, Madá? Sua beleza. Sua beleza não precisa estar de quarentena. Essa é a campanha lançada a partir de hoje pela Itália Hairtech. Os nossos distribuidores todos os distribuidores vão estar recebendo essas campanhas e eles vão ter ações para que a gente saia dessa crise sem perder, sem investir muito no nosso bolso. Vai mexer, né, gente? Então a ideia da Itália, da empresa, é que a gente sofra menos, que a gente tenha mais sucesso, que a gente consiga passar por isso de uma maneira mais suave. Nessa primeira campanha, o cabeleireiro que adquirir 12 kits home care, ele vai ganhar um segredo do cabeleireiro, mais uma hidratação intensiva, para que ele consiga fazer tratamentos nas clientes, fazendo com que a cliente leve esse kit de manutenção, né? Então você ganha dinheiro no salão, vende o kit de manutenção e aí você consegue já sair desse sufoco, né, Madá? Essa é a primeira campanha que está sendo feita, para que a gente consiga sobreviver. A gente vai lançar várias outras, né? Então, assim, se você tem dúvida, não entendeu, todos os nossos distribuidores, né, vão ter acesso a essa campanha. E se você tem dúvida, mas eu moro em tal lugar, como que eu vou ter acesso ao distribuidor que não tem? Entre no nosso site. Nossos distribuidores vão entrar no site, vão estar por dentro de todas as campanhas. Então, eles têm lá um canal direto que eles conseguem ver já essas campanhas. Então, daqui a pouquinho eles vão estar disparando pra gente, para nossos clientes. E aí, não esqueçam, a sua beleza, a beleza da sua cliente, não precisa estar de quarentena. Exato. Até Portugal tá aqui perguntando se tem representante lá, se eles vão encontrar também lá. Vai. No site da Itália, nós temos lá a listagem dos distribuidores do mundo. Então, em qualquer lugar que você esteja, você consegue identificar os nossos distribuidores. Quando você entrar lá, né,
Aí você tem lá um mapinha, é só você dizer de qual estado que você é, clica no mapinha O mais e vai próximo de aparecer você vai aparecer. os servidores mais próximos. Lembrando que, né, gente, curta o nosso Gente, canal. eu quis fazer isso, ó, aqui se embaixo. inscreva. Sabe aqui Olha, embaixo tem um. sabe, aqui embaixo. Inscreva-se Tem. no canal, tem um sininho. E aí você aperta esse sininho. Eu sempre quis fazer isso, gente. Eu Adoro, né? Vamos lá, nossa, Né? muito isso. Curtam o canal, se inscrevam, apertem o sininho de notificação. E ó, essas lives vão ficar salvas, é isso? Vão ficar salvas, você pode revê-las novamente, rever as perguntas. E aí, segunda-feira estamos nós dois, mas Isso. quarta-feira agora tem live, sexta-feira tem live. E segunda todos tem os dias, às 5h30 da tarde, Academia Itália no Instagram, ao vivo, nós temos live com toda a equipe técnica. Hoje, especificamente, nós teremos um bate-papo, eu e Mada Silva, O Moisés com Moraes. Moisés Barros. Desculpa. Moisés Barros, educador, expert em cortes e cor. E ele vai dar dicas valiosíssimas pra gente. E eu espero vocês para esse bate-papo, hein? Vamos pegar dicas de todo mundo, né? Que possa nos dar Moisés dicas Barros, desse ele momento. é educador da Academia Pivot Point, então assim, ele tem... Gente, agora eu sou obrigada a falar, tem que aproveitar, né, pra falar. Eu fiz um curso com Como Moisés nós e fizemos fez toda toda a a diferença diferença na minha vida. na linha de corte É. e tudo que... E ele é fantástico. fantástico. Então, hoje à tarde a gente vai falar com A ele gente sobre não pode cor, falar muito agora, né? senão depois a gente não tem assunto pra A falar. gente vai falar sobre cor especificamente. Ó, @Academia Itália Hairtech. Não, arroba Academia Itália. Academia Itália e @Itália Hairtech. Isso. Ok? 2 L's. Itália com 2 L's. Então, @Academia Itália e @Itália Hairtech. Nossas lives ficam lá todos os dias às 5h30. Entrei nas nossas páginas e entra lá no nosso Instagram também, gente. Já tá bom. Link no Tem- site. Nós fizemos aqui, né, um bate-papo. Isso. E aí vocês agora vão ter acesso a um link. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse link vai ter uma prova. Algumas perguntinhas que não foram feitas por eu e Magda. Mas nós sabemos que tá super fácil, tá? Sim. E aí, nós também vamos responder junto com vocês, porque nós também queremos essa certificação. Então, embaixo vocês vão ter aí o link, a descrição, né? Vai preencher seus dados todos lá, preenche bonitinho, preenche todos os dados, Vai abrir as campos. perguntas. E vocês depois de uma respondam, semana, né? é isso? E depois Depois de uma semana, o certificado digital vai estar disponível. Acho que por e-mail, eu não sei como vai ser isso ainda, mas na semana que vem a gente E consegue é bem dar uma rapidinho, bem resposta mais fácil, rápida. tá, gente? 4 perguntinhas. 4 perguntinhas. Pertinente a tudo que a gente falou hoje, tá? Então, assim, são coisas que relacionadas ao tema que a gente discutiu Exato. aqui hoje. E olha que fácil, tem múltipla escolha. Não, você vai ter opções para responder. Super fácil. Muito fácil. São 4 perguntinhas, uma do cabelo, uma fala da melanina, outra fala da mistura e outra fala sobre um diagnóstico que todo mundo acha que é só 20 volumes que cobre branco, a gente sabe que 30 e 40 também cobre branco, como vocês falaram. Ó, já deu dica da resposta, Já deu até. dicas aí Viu? de resposta. Então vai ficar muito fácil. Gente, gostaram? Espero que sim. Gente, o Brasil inteiro, são muitos, não dá pra falar todos, mas tá todo mundo pedindo pra mandar beijo, Minas, Nordeste. Gente, Beijo, Brasil! Beijo Brasil, né? Beijo exterior, porque a gente falar aqui em algum lugar, alguns nomes, a gente vai Exato. deixar outros de fora, não é justo. Então, olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito legal fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que normalmente a gente faz em ambiente fechado, mas foi muito bom fazer isso ao vivo, né? Nós, como educadores, né, da Academia Itália, nós viajamos toda semana em curso. Então, esse momento foi bom pra gente também estar conectado com vocês e fazendo com que o que a gente mais gosta, que é compartilhar informação. Eu sempre digo que a gente não tá aqui para ensinar, a gente tá para compartilhar ensinamentos, né? Às vezes a gente aprende com a pergunta de vocês também. Então, um beijo no coração. Ai, beijo no coração De de vocês. todo mundo. Às né? 5h30 hoje, eu e Mada Silva, junto com Moisés Barros, ok? Ok? Um beijo pro Brasil, um beijo para todo mundo que entrou aí, Estados Unidos, né? Os nossos amigos do Peru, do Chile, do México,
Uruguai, Uruguai, Portugal, Portugal. enfim, gente. muita gente. França, Itália, é muita Muita gente, né? Então, assim, muito obrigada a todos. Até a próxima. E que a gente saia desse período, né, muito mais rico e consistente do que a gente entrou, tá? Vamos fazer ficar leve, né, gente? Vamos Vamos fazer fazer isso tudo ficar leve. Com informação, com educação e com conscientização. Vamos todos juntos, nos resguardando, nos cuidando, mas pensando no nosso trabalho, pensando no sucesso, pra gente voltar com tudo. E olha, gente, só eu quero finalizar com uma frase que eu ouvi o ano passado, o ano todo, O ano que assim, todo. é fantástico, que é pra gente encerrar essa live com chave de ouro. Se você Você não não sabe sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve, tá? Beijo no coração. Até o próximo. Até a próxima.